Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e São Joaquim e Antônio Carlos. Hoje é dia 24 de janeiro, sexta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Este gesto de subir até o monte é muito significativo para o povo da Bíblia. Os grandes personagens do Antigo Testamento subiram até a montanha para rezar e para receber de Deus a missão. Moisés subiu até o alto da montanha para receber as tábuas da lei. O profeta, também Elias, subiu até o alto da montanha para se encontrar com Deus na oração. Abraão foi até o alto da montanha para, como prova de sua fé, sacrificar o seu filho único, Isaque, como testemunho de sua confiança total e inabalável em Deus. E assim por diante. Subir até uma montanha significa uma decisão, uma atitude, dar um passo de cada vez. Subir é cansativo, é desafiante, mas é necessário. Nós todos somos chamados a subir até a montanha, na perseverança, na fé, no amor e na confiança. E lá Jesus subiu a montanha e chamou os que ele quis. O chamado é dom de Deus, o chamado é graça de Deus. E chamou os que ele quis não significa que ele excluiu outros, mas significa que ele deu a cada um a sua vocação. Alguns com a vocação de apóstolos, outros com vocação para o discipulado, para a missão, para a vida familiar, para a pregação da palavra, para o testemunho, para o martírio. Então existem inúmeras vocações e Deus vai chamando os que Ele quer e aguarda a resposta de cada um de nós. Assim, Deus que me chamou, que te chamou, continua chamando hoje homens e mulheres para a vida de fé. O primeiro chamado é para estar com Ele. Depois, o chamado para testemunhá-lo. E foram as multidões, foram os discípulos e os apóstolos até Jesus. Ele os chamou e eles, muitos deles, responderam sim, na fragilidade que tinham, na fraqueza, com os méritos, alegrias e pecados. Eles foram até o Mestre Jesus. Então Jesus deu o nome dos 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar. Aqui nós vemos então quais eram os objetivos dos apóstolos, o que Jesus esperava para eles. Primeiro, para que ficassem com ele. Ficar com Jesus para aprender com Jesus. Caminhar com Jesus para receber dele a graça, a bênção e a salvação. E para enviá-los a pregar. Os enviou, não os abandonou, mas os enviou e foi com eles, com seu Espírito. E foi com eles, com sua graça, com sua bondade. E com autoridade para expulsar os demônios, expulsar o espírito mau. Essa autoridade que Jesus tinha, ele a concedeu àqueles que confiam no seu amor, aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Designou, pois, os 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, primeiro que foi chamado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu,
e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Jesus confiou em todos, até mesmo naqueles que o abandonaram, que o negaram e o traíram. Pois, se alguém me trai, isso não significa que eu não precise confiar mais. Significa que a pessoa apenas não foi digna da minha confiança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.